Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 48 minutos. E ontem, gente, falamos aqui sobre uma situação na Estrada Parque de Chapada dos Guimarães, porque rodotrens, bitrens estão perambulando por esta estrada. Houve até um flagrante e o mesmo acontece aqui nas ruas centrais da capital em horários não permitidos. Mas quem vai trazer informações ao vivo para a gente, principalmente sobre esse flagrante aí, mostrando um rodotrem na MT 251, bem pertinho do Portão do Inferno. E não era apenas um veículo pesado, não. Haviam 2 veículos pesados, isso por volta de 1h30 da tarde deste último domingo. Olha só, eu fico imaginando para fazer essa curva do Portão do Inferno, principalmente no momento em que outros veículos vinham no sentido contrário também. E tem legislação. Vamos entender então se isso é permitido ou não. Quem vai trazer para a gente informações preciosas agora sobre isso é ao vivo o repórter Antônio Carlos Silva. Antônio, por favor, explica para a gente, é permitido o tráfego de rodotrem, de bitrem na Estrada Parque de Chapada dos Guimarães? Olá, Luciana, Haroldo, Daniel, e você acompanha a Notícia de Frente? Não, está proibida a circulação desses tipos de veículos. E não é só nessa estrada, não. São em 3 estradas parque que ficam no entorno de Cuiabá. 2 delas nesta região aqui, pedi para o Valdeir Moraes mostrar. Nós estamos aqui na saída de Cuiabá para MT 010, principalmente no trecho ali entre o Rodoanel e o município de Acorizal. É o primeiro trecho que está com proibição para esse tipo de veículo. O segundo trecho é em relação a Corizal indo para Jangada. E o terceiro aqui, a MT 251 entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Mas quem vai explicar para a gente aqui é o Tenente Dutra sobre essa proibição. Qual que é o tipo de veículo que não pode trafegar por essas 3 estradas parque? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Os veículos que estão proibidos são os veículos de grandes dimensões, né? Então, segundo a legislação, os veículos que possuírem acima de 14 metros de comprimento, eles estão impedidos. Aqueles que também possuem peso acima de 26 toneladas também são proibidos pela normativa, né? E em relação aos eixos, né? E em relação aos eixos, os veículos que possuem mais de 3 eixos também são proibidos de circular nessas rodovias. Agora vamos explicar especificamente aqui da estrada entre Cuiabá e Chapada, a MT 251. É a extensão toda dela, desde a capital até lá na cidade de Chapada, ou é um trecho específico, Tenente? Não, somente o trecho específico, né, que vai ali do Trevo do Manso até o Mirante, que é conhecida como a Estrada Parque. Aqui na MT 010 também é o trecho que vai do Rodoanel até o município de Acorizal, e a 246, a rodovia 246, o trecho que vai entre Acorizal e Jangada. São os trechos mais sensíveis, que inclusive há turistas trafegando, é isso? Exatamente. E nesse sentido, para garantir a segurança nesse local, o batalhão vai estar realizando uma operação toda a semana, né, ao longo de toda essa semana, para evitar o deslocamento desses veículos e fazer a fiscalização, já que esses veículos são passíveis de autuação e multa. A hora que a Luciana chamou a gente no ao vivo aqui, ela estava inclusive citando um trecho aqui da MT 251. Qual que é o trecho mais complicado aqui para esses veículos de grandes dimensões, maiores, mais pesados, Tenente? O trecho mais crítico é a região turística, né? É onde eles geram acidentes de trânsito por conta dos turistas estarem transitando em maior intensidade, e também pela questão geográfica. Nós temos ali o Portão do Inferno, que é um trecho onde não aceita veículos de grandes proporções, com risco de desmoronamento, acidentes, quedas, desbarrancamentos, né? Porque praticamente ali não tem acostamento. Não, esse trecho não possui acostamento e não possui retornos também para esses veículos retornarem. Então é uma situação bastante complexa para fiscalização. Tenente, para aquele caminhoneiro que está vindo para Mato Grosso pela primeira vez ou desconhece essa normativa, tem sinalização explicando que está proibido o tráfego de veículos desses tipos nessas estradas parque? Existe sim, inclusive vindo de Chapada, para quem está vindo da região de Campo Verde, São Paulo, existe sinalização já impedindo, demonstrando para esses condutores não virem, e também ao longo de todo o trecho da 010, da 251 está bem sinalizado já. Tenente, vamos ouvir aí uma pergunta da Luciana Gavilha para o senhor. Vamos ouvir. Pode fazer, Luciana, por favor.
É possível, nesse momento, a Polícia Rodoviária Estadual explicar para a gente se essa imagem trata-se de algo esporádico ou não? Está acontecendo o desrespeito? E cadê a fiscalização? Porque se não pode trafegar até depois de Manso, ali tem uma barreira da polícia. Está faltando fiscalização? O que está acontecendo? Até depois de Manso, a barreira da polícia. Como que está então montada a fiscalização, tenente? Nós estamos com alguns pontos, né, principalmente no nosso terceiro pelotão, que é antes do impedimento ali da região do Manso, e também ao longo da estrada da Chapada, ao longo do trecho da Estrada Parque, nós fazemos essa fiscalização. Essa fiscalização ela é preventiva, educativa ou é para, por exemplo, se flagrar a situação, já tem multa? Já existe multa, ela é repressiva, né? Então ela é educativa no cunho de que orienta os condutores e os motoristas, e quando é feita antes do trecho de proibição, ela é educativa. Nós fazemos eles retornarem, mas quando eles são abordados já dentro do trecho proibido, eles são autuados e são obrigados a retornar. E qual que é a penalidade? É multa? O veículo é guinchado? Explique aí pra gente. Não há guinchamento do veículo, mas há uma multa de valor média e a obrigatoriedade de retornar o trecho, né? A menos que esse veículo já esteja numa região impossível de retornar, mas necessariamente nós fazemos esse caminhão retornar para que ele não venha acontecer um acidente ou gerar algum transtorno. Tem anotação de pontuação na carteira também do motorista, do caminhoneiro? Sim, todas as penalidades que são cabíveis, elas são autuadas, né? Então é multa de valor média, né? Valor de R$130 e também a pontuação exigida. Tenente, o assunto aqui da entrevista é sobre estradas parque, é o caso até o âmbito estadual. No caso dos municípios, veículos pesados, aí explique só pra gente a título de orientação. É legislação municipal, quem que cuida, quem fiscaliza? As rodovias, elas são fiscalizadas e elas são regradas pela Cinfra, que é a Secretaria de Infraestrutura. Dentro dos municípios são os órgãos municipais. No caso de Cuiabá, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela também impõe algumas restrições em alguns trechos específicos que também são considerados pontos críticos, em que os veículos não vão conseguir fazer uma manobra, onde tem fiação, onde o asfalto não suporta o peso desses veículos. Então é preciso também o condutor estar atento a essas restrições municipais que são firmadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Tenente, muito obrigado pela entrevista ao vivo, até uma próxima. Obrigado a todos, e o Batalhão de Trânsito está fiscalizando, está exercendo essas atividades justamente para tentar coibir esse tipo de atitude que venha gerar danos ao patrimônio, né, danos ao asfalto e também à segurança viária para o condutor que está nesse trecho Estrada Parque com a família, turismo, então para evitar que eles tenham esse tipo de transtorno também. Obrigado, tenente. E só para lembrar, Luciana, Haroldo, Daniel, você acompanha a notícia de frente, tudo isso que nós estamos falando aqui agora já tem um bom tempo aí, já tem mais de 2 décadas, precisamente 22 anos. No caso da Estrada Parque, um decreto estadual 1437 do ano 2000. E no caso da proibição de caminhões trafegando, por exemplo, pelo centro de Cuiabá, também a legislação municipal é dos anos 2000. Então, tem mais assim de 15, praticamente 20 anos que há essa proibição. Na verdade, nesse tempo todo, há o desrespeito. E aí a fiscalização, e hoje com, inclusive, vídeo monitoramento, que tem a prova cabal de que aqueles veículos pesados trafegam pela área urbana e não pode. Luciana, Haroldo, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. Uma ótima terça-feira. Que assim seja, Antônio. Obrigada pelas informações. Ou seja, o período de orientação, gente, já foi há muito tempo, viu? Há mais de 15 anos, como o Antônio disse. E passando ali, prestando muita atenção na Estrada Parque, tem sinalização que informam muito bem a proibição de trafegar com esses veículos pesados. Diga, professor. Tem um detalhe importante que é a prova cabal de que realmente não tem fiscalização. Como é que esse caminhão chegou ali exatamente na região da Serra de Chapada dos Guimarães? Como é que ele chegou ali? Só existem 2 caminhos. Ele estava na 251. Ou ele passou em frente ao posto policial para poder estar ali, ou ele veio pela estrada de Manso para poder estar ali. Concorda comigo? Não tem outra opção. Pela estrada de Manso, ele está a menos de 200 metros do posto rodoviário federal ali, do posto rodoviário. Ele estava indo no sentido Chapada dos Guimarães a Manso. Então pode ser que tenha vindo de própria Chapada, de Primavera ou de Campo Verde e entrou pela cidade de Chapada. Ou seja, então você não pode, do Mirante, professor, para frente, olha só o tamanho do percurso que ele fez de forma irregular. Exatamente, mas você tem posto
policial. Pois é, ninguém viu. Nos dois pontos, gente. Não fez ele retornar onde era possível Exatamente. retornar. Pois é, porque ali não isso tem que eu estou como dizendo para retornar, vocês. né? Ele estar onde ele está é por prova cabal de que não tem fiscalização ou simplesmente ele se aproveitou de determinado horário para poder passar num posto policial ou em algum local para não ter essa fiscalização. Detalhe, gente. eram dois. Eram dois rodotrens. Os caras já estão sabendo a hora de passar, tá? entendeu? A hora de passar. Ó, não tem ninguém ali, vamos passar e vamos embora. Bom, se na estrada, então, professor, está faltando fiscalização, o que dirão, o que vamos dizer, então, aqui de Cuiabá, em que também rodotrens estão circulando a qualquer hora do dia, lá, principalmente 25 de metros. manhã, lá, na hora do almoço. 25 Nós metros. temos inúmeros flagrantes e vou reforçar aqui, são pelo menos 4 flagrantes em um prazo de 20 minutos, em vários trechos da Avenida Miguel Sutil e também tem um trecho da Avenida Arquimedes Pereira Lima. Ou seja, já imaginou a quantidade de caminhões que não podem circular neste horário na capital estão circulando? Cadê a CEMOB? Cadê os agentes de trânsito? Cadê aquele painel gigante lá da CEMOB que fiscaliza o trânsito? Será que o trânsito existe, Daniel, para ser desrespeitado? Será que os agentes dão mais atenção apenas quando o motorista é flagrado ao celular, quando está sem cinto, quando a moto está sem a documentação, professor? Porque para você constatar, vamos lembrar aqui do número de apreensões de motocicletas, e aí tem que acontecer, se está irregular, tem que ter realmente a detenção da motocicleta, mas e aí você tem que parar o condutor e pedir documentação. Nesse caso aí, você vê de longe, nada acontece. Na frente de todo mundo, né? Pois é. E o Bom, transtorno é enorme. nós convidamos para uma entrevista ao vivo para explicar o porquê deste constante flagrante aqui, que é o diretor de trânsito da CEMOB, Michel Diniz. Mas ele disse que ele não poderia vir por conta do horário, mas gravou um vídeo. Vamos ouvir então o que ele disse? Roda aí pra gente. A lei de restrição do município de Cuiabá restringe que veículos acima de 24 pbt possam transitar no nosso município. Fica permitido apenas do horário das 20 horas até as 6 horas da manhã. Conforme a legislação, existe uma restrição de veículos pesados, principalmente na área central. Veículos até 10 toneladas podem circular livremente na nossa capital. Veículos de 10 até 24 pbt e existe uma restrição principalmente no horário de pico na região do Centro Histórico de Cuiabá. Nos horários das 11h30 às 13h30, das 17h30 às 19h30. Veículos de 10 toneladas até 24 pbt, eles são proibidos de transitar. Acima de 24 pbt, somente após as 20 horas. Cabe ressaltar que existem as suas excepcionalidades na legislação. Transportadores de alimentos perecíveis, prestadores de serviço público, além daqueles que recorrem até a Secretaria de Mobilidade Urbana para a emissão de uma autorização especial de trânsito. Empresas que possuem a sua garagem dentro da cidade, tudo isso é avaliado. Através dessa solicitação é que a CEMOB vai dizer uma rota específica e um horário específico para aqueles veículos de grande porte possam transitar dentro do nosso trânsito, não causando prejuízo. Caso seja flagrado esses veículos transitando na nossa cidade, esses veículos podem ser autuados, seja aqui pelo vídeo monitoramento ou seja também pelos agentes que estão em campo, no qual a central despacha a ocorrência para que esses agentes possam fazer a abordagem desse veículo grande porte e também autuar esse veículo. São veículos que causam prejuízo ao trânsito, mas a CEMOB tem gerido e tem fiscalizado no intuito de sempre trazer uma melhor mobilidade urbana para a cidade de Cuiabá. Bom, então o que precisa a CEMOB apresentar, nós solicitamos, são as multas aplicadas. Cadê o volume da aplicação de multas? Será que as empresas não estão se importando em pagar a multa? Porque a sensação que nós temos neste momento, professor Haroldo, é de que a fiscalização não está de fato incluindo aí a multa, porque em todo momento nós presenciamos essa irregularidade. O que a gente precisa de resposta cadê a fiscalização?
A sensação Está acontecendo a multa? A sensação que eu tenho, enquanto cidadão, é de que realmente está havendo aí uma certa vista grossa nessa situação, porque já não é a primeira vez. Eu já vi por várias vezes ali no Miguel Sutil, eu moro ali próximo, no Jardim Cuiabá, né, madrugada, entre 4h30 e 5 horas da manhã, caminhões certamente com um peso muito superior a 10 toneladas, né, circulando e muito maior do que 14 metros de comprimento, considerando que elas estão transportando, muitas vezes, até colheitadeira, como eu vi antes de ontem, né, quer dizer, equipamento agrícola. Eu não sei quanto pesa isso, também não conheço caminhão, eu conheço medição, eu conheço o que tem mais ou menos de 10 metros, isso eu sei, né? E peso também, eu tenho uma ideia de peso. Então eu acho que estão irregulares e eu acho também que a CEMOB precisa ter um pouquinho mais de atenção para esse tipo de coisa aqui na nossa cidade. Eu estou interpretando de forma diferente, viu, professora Luciana? Pelas palavras do Michel Diniz, a proibição fica restrita na região central e próximo ao centro histórico. Então a perimetral, a Miguel Sutil não estaria nessa área de abrangência, né? De 10 a 14, de 14 a 10 a 14 toneladas. Até 14 metros e acima até 10 toneladas. Até 10 toneladas. E veículos desse tamanho podem trafegar das 20 às 6 da manhã. Isso. Né? Uhum. Então, acho que isso que tem que ficar um pouquinho mais claro, se de repente esses caminhões podem trafegar na Miguel Sutil. Isso aí pesa muito mais. Até por isso, toneladas. Daniel, que eu fiz a cobrança efetiva para que alguém da CEMOB participasse ao vivo conosco, porque não adianta apenas falar parte da lei. Sim. E aí, você que está em casa nos assistindo, e o Daniel acabou de levantar aqui uma dúvida. No meu entendimento, é diferente. No meu entendimento, não pode trafegar nesse horário aí, na hora do almoço, durante o período do dia, na Avenida Miguel Sutil, em toda a sua extensão. Mas fica aqui o clamor novamente, porque a CEMOB precisa sim trazer mais esclarecimentos em relação a isso que nós estamos vendo, porque acidentes podem acontecer. Um acidente aconteceu, não tombou um caminhão de carga na Avenida Miguel Sutil? Sim. Pode ser que tivemos aí um efeito até de sorte por trafegar no domingo. Ainda bem que não houve incidente com outro carro de passeio e com ninguém que passava ali pela calçada. Isso se reflete, gente, na segurança de todos. Bom, e nesse momento aqui, ainda falando de mobilidade urbana, falamos no bloco anterior sobre o BRT e o VLT e muitas mensagens chegaram. Então, nesse momento aqui, eu vou abrir esse momento de interatividade, chegando aí na sua tela as mensagens desta terça-feira. Vamos lá. Gente, antes de ir para a mensagem, deixa aqui prestar um serviço para você. Vai aparecer na sua tela o telefone do Fiscalizap. Isso, chegou aí, é da CEMOB, tá? Então, é o 92356950. Você pode encaminhar sua denúncia, pode encaminhar vídeos. Se a CEMOB está com dificuldade de fiscalizar, vamos ajudar para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Então, fica aí o Fiscalizap para você fazer denúncias. Agora sim, então, vamos às mensagens desta terça-feira. Chegando aí, bom dia, notícia de frente. Mauro Mendes quer BRT porque ele não anda e nunca andou de ônibus. Mauro Mendes está retrocedendo. Cuiabá e Várzea Grande. Temos que evoluir, pois somos uma capital. Acorda, Mauro Mendes. É o Reinaldo do Grande Terceiro. Bom dia, bancada. Como sempre, mais uma vez, esse arrogante governo do estado empurrou garganta abaixo a sua vontade e não a vontade de todos nós cuiabanos e varzegrandenses que tanto desejávamos um sistema de transporte modal de primeiro mundo. Para quem não conhece, quando estudante da UFMT, ele sempre agiu da mesma forma quando foi presidente do DCE. Esperamos que esta situação seja mudada em favor do povo. É o Roberto. Bom dia, moça linda e rapaziada estilosos. Opa, obrigada. É bom qualquer um dos transportes para mim. Mas me diz uma coisa, pessoal, já está difícil para a população pagar o transporte de hoje. Imagina os novos. Será que o salário mínimo vai se ajustar? É o Isaac de Várzea Grande. Bom, em muitos lugares sérios desse país e de outros também existem subsídios para o transporte, viu? Vamos lá, bom dia, bancada. Nessa altura pode ser o BRT melhor que nada. Diante de tanta espera, né? Vamos lá. É muito triste assistir Jaime Campos e Botelho se posicionando a favor do BRT, sem entrar no mérito. Mas esses senhores são os principais interessados nesse processo, já que são empresários que exploram o transporte através de ônibus. Isso é vergonhoso.
Sou Leandro, do bairro Dom Aquino, mais cuiabano dos bairros, sempre participando aqui conosco. Obrigada, viu, Leandro? Bom dia, bancada. Sobre os celulares nas urnas, é simples. Todo local tem um PM. É só acioná-lo em caso de desobediência. BRT, mais um meio de propina. Será que vai custar somente o valor que o Mauro disse? Bons questionamentos, professor Ivan do Cospó. Bom dia, bancada. É simples sobre o VLT. Com a construção do BRT, será tampado as falcatruas passadas. Tem deputados e futuros deputados entrando novamente. Quem vota não sabe o valor da dignidade. Depois, não vem reclamar. Outra coisa, por que Manuel bate tanto na tecla? Deve ter algo errado aí. Aí onde, né? Bom dia, regra não é lei. Se pretende que os brasileiros não usem teus celulares para votar, manda-se um projeto de lei para o Congresso. Não um ministro individual colocar esta regra a seu prazer. Lei sim tem que ser cumprida, inclusive por este ministro, que está criando regras ilegais. O que é superior à lei, o direito do eleitor votar ou a regra do eleitor não levar o celular? Responde aí para mim. Bom, primeiro que foi uma consulta pública do União Brasil, não foi simplesmente os ministros do Tribunal Superior Eleitoral deliberando a respeito porque queriam ter esta restrição. Depois, a votação aconteceu por unanimidade, Daniel, ou seja, não foi uma decisão monocrática. Sim, é isso? não Foi assim que aconteceu do ministro né? Alexandre de Moraes. Não, partiu de partidos políticos como União Brasil, por exemplo. Vamos lá, então, agora aqui. Bom dia, e o VLT, vão fazer o que com ele? Vai vender ou sucatear? Tudo acaba em pizza. Olha, Não, tenho aqui uma impressão que logo os vagões podem ser vendidos, viu? Assim que destravar da justiça. Vamos ver. Bom dia, bancada. Estamos vivendo uma temporada de verdades. Antes, tudo era às escondidas. Sabemos sim que também tem as fake news. Isso é fato, né, Luciana? É o Luiz de Várzea Grande, com certeza. A verdade tem que ser a luz maior do que a treva da fake news. Claro que sim, as verdades acontecem todos os dias, principalmente aqui nessa bancada. A gente faz questão de trazer para você uma informação verdadeira. Bom dia a todos do programa Notícia de Frente. Será que o objetivo do ministro Alexandre não anular qualquer tipo de prova contra uma suposta maracutaia já anunciada? Sai BRT, sai VLT, entra BRT e a roubalheira continua. Assim caminha a nossa politicagem, o Castro do CPA. É assim que a população se sente assaltada diante desse escândalo, né? Que nós nunca vamos esquecer. Afinal de contas, os recursos já foram, professor, devolvidos aos cofres públicos. É uma tristeza. Os acordos foram cumpridos. É uma tristeza, é um decreto gigante que vem desde lá de cima, do Supremo Tribunal Federal até aqui embaixo, né? Você, infelizmente, a política brasileira, né, virou sinônimo de ladruagem, de corrupção, e tem muitos motivos para isso, né, de desmandos, de tirania, sabe, de abuso de poder, enfim, né, tudo isso que alimenta profundamente a desigualdade em nosso país e parece que não muda, e quem tem condições de mudar não quer mudar, porque faz parte do próprio sistema. Eu digo claramente o próprio Congresso Nacional. Ótimo, vamos a mais mensagens. Como eu disse aqui, a gente olha um recorde, viu? Não sei se vou conseguir ler nem a metade. Vamos lá. Bom dia, o Mauro deu um tiro no pé com essa insistência em fazer algo que seus eleitores não querem. Vamos ver a próxima pesquisa, com certeza perderá muitos votos. A Leila Calvo aqui brava com o governador Mauro Mendes. Bom dia, Carlinhos Tijucal. Quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável. Deixa para lá, professor. É difícil tentar mostrar que eles estão errados. Haroldo, como sempre, dando aulas, parabéns. Não sei de qual aspecto ele está se referindo aqui. Bom dia, bancada. Culpar o presidente pela vacina é brincadeira, hein? Bolsonaro 2022. Gente, olha, muitas mensagens chegando aqui. Eu agradeço infinitamente. Vou tentar ler depois, nem que seja depois do programa, né? Mas prometo aqui tentar dar mais espaço. É porque o tempo avançou bastante. São 7h12. Vamos para mais um intervalo nesse momento, mas na volta tem muito mais e eu fico aqui esperando por você.